Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Sou caminhoneiro há quase 15 anos. Essa história aconteceu comigo em 2017 e até hoje me dá calafrio só de lembrar. Na época, eu estava dirigindo um caminhão-baú à noite, transportando eletrodomésticos de São Paulo para o interior do Mato Grosso. Já devia passar da meia-noite quando entrei numa longa estrada estadual, completamente deserta, cruzando uma região de cerrado seco. Não havia iluminação e os faróis do caminhão estavam meio fracos, coisa que eu vivia adiando consertar. Normalmente isso não me atrapalhava tanto, mas como a estrada estava completamente vazia, a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Forçava a vista constantemente para enxergar o asfalto à frente. Era quase como dirigir num pesadelo. Pensei em encostar e esperar o sol nascer, mas precisava do dinheiro daquela entrega e não podia perder tempo. Continuei. Faltava cerca de 1 hora para amanhecer, quando vi alguma coisa à distância, bem no meio da estrada. Reduzi a velocidade, com medo de atropelar algum bicho. Quando cheguei mais perto, percebi que era um carro parado, bem em cima da faixa central. O pisca-alerta piscava devagar e a porta do passageiro estava escancarada. Parei o caminhão bem rente, a menos de 1 metro. Sou um cara vivido, não me assusto fácil. Já tive que sair de bar por causa de confusão, sei me virar. Então, na hora, minha reação foi mais de curiosidade do que de medo. Achei que podia ser alguém com pane no carro, precisando de ajuda. Dei ré no caminhão, manobrei para o acostamento e desci. A noite estava quente e silenciosa, sem vento algum. O único som era o tic-tac do pisca-alerta. Aquilo me deu uma sensação estranha, como se o tempo tivesse parado. Fui andando até o carro, um Ford Ka vermelho, modelo novo, ainda brilhando. Olhei em volta cauteloso. Nenhum sinal de gente. Aproximei-me com calma, dei a volta no carro, chequei o banco do passageiro e o de trás. Estava completamente vazio. Nenhuma mochila, celular, nada que indicasse que alguém estava por ali. A chave ainda estava na ignição, mas o motor desligado. Senti um arrepio na espinha. Olhei em volta de novo com a sensação de estar sendo observado. Resolvi abrir o porta-malas. Estava trancado. Peguei a chave da ignição e tentei destravar. Consegui ouvir o barulho da trava abrindo, mas mesmo assim a tampa não se mexia. Estava presa. Pensei em tentar abrir por dentro. Voltei ao banco traseiro, deitei o encosto e alcancei o porta-malas por dentro. Com algum esforço, ele abriu. Lá dentro, encontrei 3 sacos pretos de lixo e uma corda amarrada que parecia estar mantendo o porta-malas fechado com força. Aquilo já era esquisito o suficiente, mas continuei olhando, mesmo assim. Foi quando ouvi um tiro. O som estourou no meio da noite, alto e seco. Bati a cabeça no teto do carro de susto. Larguei tudo, joguei a chave no banco da frente sem querer e saí correndo o mais rápido que pude. Enquanto subia de volta para o caminhão, ouvi uma voz rouca gritando ao longe. Ei! Ei! Espera aí! A voz se aproximava. Entrei no caminhão em pânico, bati a chave na ignição e engatei a primeira. O motor falhou na primeira tentativa. Eu xinguei alto, tentando manter a calma. Na segunda tentativa, o motor pegou. E aí eu vi ele. Um homem estava parado atrás do carro. Baixinho, atarracado, ruivo. Usava um macacão sujo e botas de borracha. Na mão esquerda, uma pá pequena. Na direita, o que parecia ser uma espingarda velha. Por alguns segundos, nossos olhos se cruzaram. Ele não parecia insano, só muito preocupado. De repente, ele largou a pá, começou a acenar e gritar. Espera! Espera aí, por favor! Mas eu não fiquei nem 1 segundo a mais. Pisei fundo e sumi estrada dentro. Olhei pelo retrovisor enquanto ele corria atrás do caminhão por uns segundos, até desistir e voltar para o carro. Fiquei com o coração na boca. Mas não deu nem 5 minutos e vi faróis surgindo atrás de mim, vindo rápido. O mesmo carro. Senti um medo que nunca havia sentido na vida. Liguei para a polícia, expliquei tudo como pude enquanto ele se aproximava cada vez mais. Começou a buzinar sem parar, como um maluco. Eu só queria fugir, pedi a Deus para me tirar daquela. Depois de uns 15 minutos de perseguição, o carro me ultrapassou e jogou o veículo na minha frente, freando de repente. Tive que frear bruscamente para não bater.
Foi aí que vi as luzes vermelhas e azuis da viatura, lá na frente. O Ford desviou na hora e entrou no mato, sumindo no escuro. Parei e esperei os policiais. Quando o oficial chegou, contei tudo de forma nervosa, esperando que ele fosse atrás do homem. Mas ele disse que o melhor a fazer era registrar um boletim e esperar reforço para fazer buscas. Fiquei indignado, tentei insistir, disse que se fossem agora, talvez ainda alcançassem o sujeito. Mas ele só balançou a cabeça e disse para eu ir embora, que entrariam em contato. Nunca ligaram. Contei essa história mais vezes do que consigo lembrar. Alguns amigos dizem que o cara devia estar enterrando corpos. Eu não sei. A pá era pequena demais, os sacos também. Alguns acham que ele desmembrava. Eu prefiro acreditar que estava lidando com algum bicho morto, talvez sacrificando uma cobra, sei lá. Mas desde aquela noite, nunca mais consegui dirigir de madrugada por regiões isoladas sem lembrar daquele carro, daquela voz rouca e daquela espingarda apontada para mim. Aposto que você já deve ter visto por aí aqueles vídeos modernos, principalmente no TikTok ou no YouTube, onde caminhoneiros compartilham suas rotinas na estrada e trocam dicas entre si. Talvez você nunca tenha assistido, mas como sou relativamente novo nesse meio, é só isso que aparece no meu feed. Para ser bem honesto, não era esse o plano da minha vida. Eu precisei abandonar uma universidade federal muito renomada por motivos pessoais. Muita gente vive dizendo que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Mas, sinceramente, isso não me incomoda. Já estou nessa estrada há mais de 2 anos. O mais difícil desse trabalho, claro, não são as entregas em si. São as horas longas e solitárias. Nada realmente prepara você para o tipo de isolamento que esse ofício impõe. A melhor dica que eu posso dar para quem entra nessa vida é: faça as pazes com seus demônios internos. Porque se você não fizer, eles encontram você na estrada. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha só 3 meses na primeira empresa em que trabalhei. Tava ainda pegando o jeito das coisas. Naquela noite, eu fazia uma entrega do interior do Rio de Janeiro até uma transportadora em Uberaba, Minas Gerais. Era uma viagem de mais de 12 horas. E isso já era depois de eu ter rodado 8 horas seguidas no dia anterior. Como eu queria chegar logo e evitar o trânsito, decidi viajar durante a madrugada. As primeiras horas foram tranquilas. Poucos carros na estrada, céu limpo, tudo sob controle. Eu estava embalado até que fui procurar uma latinha de energético no console e percebi que não tinha mais nenhuma. Tinha esquecido completamente de reabastecer no posto anterior. Fiquei com raiva. Bati no painel, xinguei sozinho dentro da boleia. Eu odeio parar o caminhão durante a viagem, ainda mais quando sei que vou perder o ritmo. Mas não tinha jeito. Ou eu encostava e comprava alguma coisa para me manter acordado, ou eu dormia no volante. Uns 20 minutos depois, encontrei o que parecia ser um antigo posto de gasolina na beira da estrada, em algum ponto entre Além Paraíba e Leopoldina. O lugar estava meio caído, parecia abandonado, mas havia uma pequena loja de conveniência do lado, dessas reaproveitadas, e uma outra, mais nova, mais adiante. Decidi parar primeiro na loja antiga, por curiosidade mesmo. Achei que estaria fechada. Só que, para minha surpresa, a porta abriu. Lá dentro estava escuro, muito escuro, mas eu entrei. Meus olhos foram se acostumando à penumbra. No fundo da loja, havia um brilho fraco vindo de uma porta entreaberta. Fui até lá e vi que vinha de uma pequena geladeira ligada. Abri esperando encontrar qualquer coisa, mas estava vazia. Prateleiras arrancadas, tudo fora do lugar. Foi aí que, ao fechar a porta da geladeira, ouvi um barulho vindo da loja, como se algo tivesse caído no chão. Fiquei parado, ouvindo, tentando entender se era real ou imaginação. Decidi sair. Fui direto para a loja mais nova, um pouco mais à frente. Essa pelo menos estava aberta. Peguei uma bebida, paguei e voltei rapidinho para o caminhão. Mas tinha algo estranho. Quando olhei uma última vez para a loja antiga, percebi que a porta estava aberta de novo. E eu tinha certeza de que a havia fechado. Não era paranoia. Algo ali estava errado. Liguei o caminhão e voltei para a estrada o mais rápido que consegui. A cafeína começou a fazer efeito e meu corpo foi despertando. Só que minha cabeça ainda estava zonza, ruminando aquele momento. A loja abandonada, a geladeira funcionando,
o barulho, tudo parecia meio surreal. Mas o que veio depois foi ainda pior. Enquanto dirigia, vi pelo espelho retrovisor a cortina da cabine traseira se mexer. Mesmo com o ar desligado, ela ondulava sozinha. Um suor frio escorreu na minha testa. Meu primeiro pensamento foi o mais óbvio. Alguém entrou no caminhão. Mas quem? Quando? Eu não fazia ideia. E não tinha nada comigo, nem faca, nem porrete. Peguei o celular com o mínimo de movimento possível e digitei o caminho para a delegacia mais próxima. Foram os 20 minutos mais tensos da minha vida. A todo momento, eu achava que alguém ia sair dali de trás, me atacar, puxar o volante ou algo pior. Quando finalmente avistei a placa da delegacia, estacionei do jeito mais apressado que consegui e desci correndo, pedindo ajuda. Em segundos, meu caminhão foi cercado por viaturas. Quando abriram a parte de trás da cabine, o que viram foi de gelar o sangue. 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, cobertas por cobertores sujos e farrapos. Eram moradores de rua, com olhar vazio e ao mesmo tempo ameaçador. Um deles estava armado com 2 facas. Ninguém quis falar nada. Ficaram em silêncio enquanto eram algemados, mas os 3 mantinham os olhos fixos em mim. Nunca vou esquecer daqueles olhares. Não sei o que eles queriam. Não sei se queriam só dormir ali, se estavam me seguindo, ou se estavam planejando algo pior. E, sinceramente, acho que nunca vou saber. Meu nome é Gustavo, sou caminhoneiro há 15 anos. Durante esse tempo, passei por diversas empresas, viajando pelas estradas brasileiras. Trabalho por entrega, então, minha principal meta é ser eficiente. Porque aqui a gente ganha pelo trabalho bem feito, e não por hora. Gosto de pensar que sou experiente o suficiente para deixar a molecada para trás. Mas a estrada cobra de um jeito que nem sempre é possível evitar. Há 4 anos, estava trabalhando para uma transportadora do interior do Paraná. Para quem não conhece, o Paraná é cheio de regiões planas, o que facilita bastante a viagem por estrada. Mas também é nessas estradas longas e solitárias que o cansaço bate forte. Naquela terça-feira fria, por exemplo, eu estava indo para Santa Catarina, e a ideia era não parar para dormir. O plano era seguir direto até lá e entregar a carga logo pela manhã. Logo depois do almoço, comecei a viagem. Eu queria chegar rápido, então estava pisando fundo, ultrapassando os limites de velocidade, tentando ganhar o tempo perdido. Mas com o passar da noite, o sono começou a bater forte. Já passava da meia-noite e eu mal conseguia manter os olhos abertos. Só me restava mais 1 hora de estrada, então cerrei os dentes e continuei dirigindo. Meu amigo, o João, outro caminhoneiro experiente, me recomendou o uso de sais aromáticos, aqueles cristais que você sente o cheiro e te acorda na hora. Funcionam bem, mas queimam um pouco o nariz. Mesmo assim, sempre que eu estava muito cansado, pegava o vidro e fazia uma boa inalada. Naquela noite, foi o que eu fiz. Dei uma grande cheirada e voltei para a estrada, tentando me manter alerta. Mas mesmo assim, estava cada vez mais difícil. Eu estava começando a cochilar quando o barulho do caminhão indo para o acostamento me acordou com um susto. O coração disparou. A situação estava ficando perigosa. Estava sozinho na estrada e não havia nenhum lugar para parar. Só mato dos 2 lados. Acelerei o máximo que consegui e comecei a procurar algum lugar para encostar. Foi quando vi algo estranho. Um vestido roxo no meio da estrada. Fiquei confuso, pensando se estava alucinando. Pisquei várias vezes, mas o vestido estava ali, no asfalto. Parei o caminhão e olhei para aquilo enquanto passava com o caminhão. A confusão só aumentou quando, um pouco mais adiante, vi sapatos. Vários sapatos espalhados pela estrada. Algo estava muito errado. Meu coração estava acelerado e eu não sabia o que fazer. O que diabos estava acontecendo ali? Continuei rodando, rezando para encontrar um posto de gasolina ou algum lugar para parar. Foi quando vi uma pilha de roupas na beira da estrada. Roupas de criança. Meu sangue gelou. Decidi parar e inspecionar. Saí do caminhão sentindo o ar frio da madrugada cortando minha pele. Me aproximei das roupas com muito cuidado. Eram roupas de criança, tanto de menino quanto de menina. Tudo parecia uma bagunça, jogado ali sem explicação. Olhei para os lados, mas a escuridão da mata não me deixava ver nada. Tentei acalmar minha mente,
mas a sensação de perigo estava cada vez mais forte. Decidi voltar para o caminhão, mas foi nesse momento que ouvi um estalo vindo da minha esquerda. Fiquei parado, tentando entender de onde vinha o som. O barulho se repetiu, agora do outro lado da estrada. Meu instinto de sobrevivência gritou para que eu voltasse para o caminhão. Corri de volta, entrei no veículo e no instante em que bati a porta, ouvi um grito de criança. Era um grito aterrador. Meu corpo congelou. Eu estava no meio de uma encruzilhada. Não poderia brigar contra o que quer que fosse que estava ali naquelas matas escuras, mas ao mesmo tempo, não poderia simplesmente ignorar crianças que estavam claramente em perigo. Antes que pudesse decidir, outro grito de criança ecoou da floresta. Sem pensar duas vezes, liguei o caminhão e fui na direção do som. Meus faróis cortaram a escuridão e iluminaram um grupo de pessoas, com pelo menos uma delas segurando um alto-falante gigante. Eles estavam agachados entre as árvores tentando se esconder, mas eu os vi. Eles estavam usando o grito de criança para me atrair para a floresta. Tudo era uma armadilha. Me senti paralisado. Fui até o telefone tentando ligar para a polícia, mas antes que eu pudesse terminar a ligação, ouvi um baque. Algo foi jogado no meu caminhão. Olhei rapidamente e vi uma pessoa do outro lado da estrada. Ela gritou algo que não conseguia entender e, em seguida, atirou algo que quebrou o vidro do meu lado do passageiro. Em pânico, acelerei o caminhão com toda a força. Consegui escapar daquele pesadelo, mas o medo ainda estava em meu corpo. Completei a entrega, mas estava tão exausto e assustado que dormi por mais de 10 horas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia. Eles disseram que iriam investigar as florestas e me atualizariam sobre qualquer novidade. Mas até hoje eu me pergunto o que aquelas pessoas queriam. Por que não me atacaram quando tiveram a chance? O que planejavam fazer comigo, caso eu tivesse parado? A experiência foi a mais aterrorizante da minha vida. Até hoje, nada foi tão estranho ou tão assustador quanto aquela noite na estrada. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.